a primeira vez que subo essa tribuna após aquela busca e apreensão que vocês viram na minha casa no dia 18 de janeiro. Foi uma violência contra a minha família, foi uma violência contra mim, mas mais do que qualquer coisa foi uma violência contra a oposição e uma violência contra o Congresso Nacional, uma violência contra o Parlamento. Eu fui recebido na minha casa no dia 18 de janeiro de uma forma como se fosse um bandido, como se fosse um traficante, como se fosse um corrupto. A Polícia Federal entrou na minha casa, não como o diretor-geral da Polícia Federal está dizendo, que foi uma operação padrão. Pularam a minha casa, entraram pela janela da minha casa, bateram na porta do meu quarto, espancando aquela porta, no quarto onde dormíamos eu, minha esposa e minha filha de 1 ano, como se eu fosse um bandido. Naquele momento, eu acordei assustado, deputado Polícia Federal, abra a porta. E a primeira coisa que veio na minha cabeça é o STF, é Alexandre de Moraes. Abri a porta, fizeram toda a diligência, não sabia do que se tratava. Mas quando eles foram embora, fiquei sabendo pela imprensa do que se tratava. Era mais uma etapa da Operação Lesa Pátria. Para mim é desagradável surpresa, porque quem me conhece sabe que naquele dia do 8 de janeiro, em momentos anteriores, eu nunca apoiei o 8 de janeiro. Eu nem sequer sabia do ato do dia 8 de janeiro, eu fui saber um dia antes que as pessoas estavam indo para lá. Eu não sabia, porque eu estava naquele momento preocupado com o futuro da minha filha que havia acabado de nascer. Estava cuidando da minha filha, ajudando a minha esposa a cuidar da nossa pequena Sofia. Não sabia de nada que tinha acontecido. Inclusive, fiz postagens todas falando a respeito daquela situação lamentável, falando que aquilo não era aceitável, que era horrível para nós conservadores e que inclusive isso seria utilizado por Lula e o seu consórcio com o STF para justificar a tirania e todos os abusos de autoridade que vêm sendo cometidos agora, mais recrudescidos contra todos nós. Eu nunca incitei, eu nunca troquei conversa com ninguém a respeito do 8 de janeiro, e mesmo que eu tivesse, qualquer um que queira se manifestar pacificamente tem esse direito garantido pela Constituição. E desumanizar a oposição, fazer com que pareçamos um bando de malucos golpistas e assim ter discurso para essa imprensa militante para nos perseguir. Cabe ao judiciário apenas julgar e não investigar e deputados e cidadãos comuns. Obrigado. Ô vergonha, ditadura, ditadura! Ninguém há de querer um parlamento meramente carimbador e homologador de decisões do Executivo. Sabemos, isso está esculpido na Constituição Cidadã de 1988, que os poderes da República devem ser harmônicos, o que não significa não ter divergências e contradições e diferenças, e independentes. Muito bem, ninguém quer, portanto, um parlamento carimbador. Queremos um parlamento, sim, independente, crítico, que colabore na produção de políticas públicas, colaborador quando o interesse público estiver em jogo. Nosso papel também é eminentemente fiscalizador. E aí é bom lembrar que abrir mão dessa condição é enfraquecer o parlamento. Exemplo concreto atual do aqui e do agora. Nós temos o dever de discutir, debater e propor uma comissão parlamentar de inquérito sobre a Agência Brasileira de Inteligência. Comissão parlamentar de inquérito não é para repetir o trabalho que eventualmente estiver sendo feito de investigação da Justiça e da Polícia. Não, ela existe, a CPI, para trazer à luz uma série de questões que interessam à sociedade, que não tem o dever do sigilo que uma investigação policial e judicial muitas vezes tem, e propor coisas. O Brasil precisa de uma política de inteligência clara, definida, com princípios estratégicos para ajudar governos, não para espionar, como na ditadura de triste memória, cujo 60º aniversário se relembra daqui a pouco, mas para colaborar com os governos, com o governo da União especificamente, na formulação de políticas estratégicas de soberania nacional e de defesa da democracia. Por fim, senhor presidente, estamos apresentando não só a proposta de CPI da ABIN para esta casa, reapresentando, como também entregando hoje um requerimento de informações para a Casa Civil, a qual a ABIN está subordinada, sobre uma série de questões fundamentais.